Pois bem, vamos então, Thales, para o primeiro bloco. Vamos conversar então sobre o depoimento do Bolsonaro. O depoimento durou cerca de 3 horas na Polícia Federal. Primeira notícia que eu li no G1 dava conta de que ele teria dito aos policiais que só soube da existência daquelas joias, daquele pacote de joias trazido pelo Almirante Bento, então ministro das Minas e Energia, um ano depois. E que não lembra quem falou para ele, quem contou para ele isso. Né? Porque, é claro, né? É super corriqueiro. Ele recebeu tantas joias dos árabes que ele já deve estar se confundindo quem deu notícia para ele sobre, chegou mais um pacote de joias de árabes aí e tal, né? São só Agora, 16 milhões. 16 milhões, quem está contando, né? Agora, Thales, essa explicação te convence? Né? Eu acho que a ninguém convence. É engraçado o fenômeno bolsonarista. Quer dizer, os eleitores dele não precisam de muito para serem convencidos. Então, Se o cara fala aos que eleitores, que a Terra é plana, eles acreditam, né? eles acreditam. Eles dizem, não, a Terra é plana, eu estava lá, tal, cheguei na borda, não caí. Então, para os eleitores dele, qualquer coisa vale. Agora, para o resto das pessoas normais, aí não dá para convencer. E o mais curioso disso aí que ele disse é ele ter dito também que ele depois que ele foi atrás das joias, pediu as joias, porque a ideia inicial dele era jogar na mão do Mauro Cid. Chegou o Vaz, aquele secretário de comunicação dele, Vaz Traub, não, é Vaz Traub. Como é que é o nome do secretário de O- comunicação dele? não importa, Thales. Vasgarden, Vasgarden, Weigarden. Uhum. Weigarden. Chegou o Weigarden a dizer que o Mauro Cid escreveu que o Mauro Cid era um homem muito positivo, tomava muitas atitudes por conta própria. Ou seja, iam jogar na mão, em cima do Mauro Cid. O Mauro Cid disse: Olha, não venham para cima de mim, que eu vou dizer que quem mandou pegar as joias foi o presidente Bolsonaro. Senão eu vou ficar segurando. Matar no peito essa história? Não vou matar. E aí, é, o Bolsonaro mudou a versão. A versão não é a versão planejada era deixar com o ajudante de ordens, Mauro Cid. Ele fez por conta própria pegar as joias, porque ficou sabendo que elas estavam lá e mandou pegar. Agora o Bolsonaro disse o seguinte: eu mandei pegar para não ficar mal para o Brasil. Ia ser um problema diplomático. As joias ficarem presas na alfândega. Um ano depois. É, Uhum. foi para não ficar Tá mal certo. para o Não, Brasil. porque. Que é que ele só soube um ano depois. Então é Porque assim. O Bento Eu, Albuquerque pegou as joias e guardou. E não falou para ninguém, não falou para ele. Só um não ano depois guardou. é que ele Quer nem dizer, guardou. não. Basicamente, a história que eles estão tentando contar é a seguinte: o almirante vai lá, recebe do um Do árabe, shake. algum sheik, algum príncipe lá, dá para ele um conjunto avaliado em mais quase 17 milhões de reais. Ele vem para o Brasil com aquilo na mala, não declara, ainda dá para Não, mas o. com detalhe. É que ele era aquela com cavalinho, sabe aquela cavalinho que chama bastante atenção, que o Malbranco chegou a dizer que não viu o que tinha dentro. Sim, só que tinha um pequeno problema, foi dentro da mochila, não foi, né? É óbvio que eles sabiam o que tinha dentro, né? Agora, mas o problema então ele vai lá, o cara passa dá pro segurador de mala dele lá passar no raio-x, o cara é pego. Aí ele volta, mente para o cara da Receita Federal dizendo que aquilo era um presente de Estado e que as joias eram destinadas à, à primeira-dama. Ou seja, como é que ele sabia que as joias eram destinadas à primeira-dama se ele não tinha visto as joias, né? Enfim. Ou seja, que ele não sabia o conteúdo da caixa. E daí os caras da Receita cumprem o papel deles, ou seja,
dá isso aqui vocês não declararam, ou se incorporam ao patrimônio da União, ou isso daqui vai ficar retido, vai para perdimento, e o ministro volta para Brasília e não avisa o presidente da República que tinha trazido 16 milhões e meio de joias na bagagem de mão que eram destinadas à primeira-dama. É crível isso? E aí, com um detalhe, tinha um outro pacotinho que esse passou. E foi Esse, entregue. eles avis... esse foi entregue ao presidente e o presidente Enfim, não devolveu. Devolveu nada depois. bate. Nada A, mais. a história, enfim, que você. A pergunta que você vai ter que responder, Thales, que falta para a Polícia Federal indiciar Bolsonaro, e no caso seria por qual crime, no caso, nesse escândalo? Deixa eu te dizer. Primeiro, antes de dizer que, além do Bolsonaro, muito provavelmente o Almirante vai acabar indiciado também, porque os dois jogaram essa bola juntos, né? Então, muito provavelmente o Almirante. Agora, os especialistas com quem eu falei, eles dizem que só falta a decisão política, que tem todas as condições de indiciar ele por peculato e por, deixa eu ver aqui, peculato e Desse caminho. descaminho. Peculato, a definição de peculato é um tipo de crime contra a administração pública tipificado no artigo 302 do Código Penal. Ele ocorre quando um funcionário público apropria-se ou desvia em favor próprio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel que se encontre em posse de funcionário. É o Posso dar o que? É o que? popular? É roubo. É É roubo roubo cometido do, por funcionário público. Não e tem roubo do outro, erário. né? É Sim, roubo do erário. roubo porque os bens não são dele. Os bens São tampouco públicos. são dos príncipes árabes. Os É, bens são seus, meu, nossos, são do Estado brasileiro. exato. Exato. E o outro, que é o descaminho, ocorre quando se engana ou frustra o pagamento de direito ou imposto na entrada, saída ou consumo de mercadoria. Ou seja, quando Muambeiro. os caras. Exato. Quando o cara passou pela ali com aquelas joias na mochila e não falou para a Receita, cometeu o crime de descaminho. Ou você bota o mochileiro, indicia o mochileiro e diz, ele cometeu esse crime por conta própria. O soldadinho lá, o sargentinho que estava como assessor do Bento Gonçalves, do Bento Albuquerque, ou você indicia os chefes dele. Quem recebeu a Sim, joia? Bento Albuquerque e o Bolsonaro. Então, e o Bolsonaro, essa ele recebeu mesmo, ele não pode nem dizer que não recebeu, porque ele devolveu. sim. A Então, devolução é a prova do crime, né? é a prova do crime. Então, é descaminho Certo? Não era e meu peculiar. e o cara devolveu. Quer dizer, é crime. Tá aqui, ó. Peguei. Desculpa aí, né? Desculpa Desculpa aí aí, né? que peguei uma coisa que não me pertencia. Exatamente. Agora, o que significará, então, se ele vier a ser indiciado isso daí nesses dois crimes, na sua opinião? Pois é. É por isso que as pessoas estão dizendo que o que falta é a decisão política. Porque o indiciamento nesses dois crimes, eu acho que é meio caminho para condenação. Não tem meio. É muito difícil não ser condenado. Né? E aí, juntando isso a várias outras coisas, o risco de prisão é grande. Então você tem que ter uma decisão política. Olha, a gente vai jogar na linha de prender o ex-presidente da República. Será que vai ter uma comoção popular contra isso? Como é que vai ser isso? Tem uma decisão política aí. Se pensou que ia ter comoção popular já no depoimento dele. Primeiro, na chegada dele ao aeroporto. Não teve comoção popular nenhuma. Se pensou que ia ter comoção popular,
no depoimento. Não teve comoção popular nenhuma. Então, é bem provável que eu acho que não vai ter comoção popular nenhuma. Né? Mas, Então, mas não vai ter comoção popular, pelo menos não teve até agora. A gente tem indícios fortíssimos de que crimes foram cometidos. Você tem vídeo, você tem o elemento da prova, você tem uma confissão, que é a devolução das joias, você tem vários depoimentos de pessoas contando histórias diferentes e conflitantes. Você tem subordinados dizendo: olha, eu cumpri ordens. De quem que o coronel Cid obedece? Aqui, quando obedecer ao o presidente. cara é o cara que aparece em todas as fotos ao lado do Bolsonaro segurando uma malinha que, obviamente, é por Bolsonaro. Então, não tem dúvida de quem deu a ordem para ele, certo? Então, eu vejo uma enorme diferença, Thales. Tem muita comparação sendo feita na imprensa sobre a situação do Trump, que foi pronunciado réu ontem em Nova York por 34 acusações aí de fraude para pagar hush money, né? Quer dizer, dinheiro para calar a boca da Stormy Daniels. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental entre a situação do Bolsonaro e a situação do Trump. Não vou nem entrar no mérito dos casos, na força das provas, na gravidade das acusações. É o tempo. O Trump tem uma eleição ano que vem. Esse julgamento dele pode ser que não ocorra em tempo de impedi-lo de ser candidato. Agora, o Bolsonaro tem 4 anos pela frente, mais ou três e pouco. Quer dizer, é muito tempo no sereno, tomando tiro, para sobreviver impunemente nessa história, você não acha? Acho que esse tempo longo piora a situação dele diante do que é a justiça brasileira. Porque você pega a justiça americana, ela é muito mais célere que a nossa. Então, 4 anos é a justiça indo até lá. Não vai ser julgado agora, não é? Esse julgamento, a decisão sobre isso não é para agora. Vai ser, ele vai ficar sofrendo esse processo que vai se juntando a outro. Né? E Uhum. antes ainda vai ter a inelegibilidade, que é outra questão. Né? Sim. Então ele E de- fica inelegível, que é muito provável, e vai responder esses processos criminais que estão Por aparecendo roubo. contra ele, por roubo. Bom, respondendo a pergunta agora em 75 caracteres do Tortales Faria, a pergunta é: o que falta para Bolsonaro ser indiciado pela polícia no escândalo das joias? Esse negócio de 75 caracteres foi uma tortura que você inventou para os entrevistados, né? Não fui eu, isso é um padrão do UOL. Eu só sigo as regras, diferentemente do almirante, do capitão, do coronel, entendeu? Tá, então a culpa é do UOL. Bem, para especialistas, só falta decisão política para Bolsonaro ser indiciado. O que você acha? Tá bom. Especialistas é aquela coisa, né? Pode ser qualquer um, mas tudo bem. Vamos, quer São botar um advogados. advogado, juristas, É para porque advogados? Pode ser eu acho que é advogados, tá bom. advogado. Ah, beleza. Porque jurista também, Juristas. seu Frias de Seu Frias saudosa odiava, memória, né? tinha uma frase ótima sobre jurista. Jurista, ele falava assim: jurista é aquele cara que você chega e fala assim, doutor, eu preciso de um parecer. Ele só pergunta uma coisa: contra ou a favor? Mas enfim, vamos lá. Então, a resposta do Thales é: para advogados, só falta a decisão política para Bolsonaro ser indiciado no escândalo das joias. É isso, certo? Isso, Muito isso. bom.